Bom dia, pessoal. Enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Vicente Gonçalves, 20 e poucos anos na área de tecnologia da informação, e hoje eu sou CEO do Human Change Management Institute, que é o lado humano desse mundo em transformação. Vou falar sobre esse mundo ágil, sobre o papel de TI nas organizações ágeis. Aliás, o que a gente ouviu falar de ágil aqui hoje não está no gibi. E se a gente sair desse ambiente, a gente também vai ouvir muito falar de ágil. Ágil para quase tudo. RH ágil, transformação ágil, métodos ágeis. Acho que só não inventaram ainda a justiça ágil, né? Mas a gente espera que um dia chegue lá. O fato é que a TI tem um papel de protagonismo muito importante quando nós falamos em agilidade organizacional, que é um pouco mais de pura e simplesmente a aplicação de métodos ágeis para você supostamente transformar essa empresa. Quando nós falamos de TI, a TI era uma área que eu acho que o profissional já tem que nascer com uma autoestima toda à prova. Porque você, ao mesmo tempo que você precisa lidar com essa questão da agilidade, da inovação, da transformação, você também é convidado a assegurar a excelência operacional, um ambiente de segurança, um ambiente ligado a compliance. Portanto, isso não é nada fácil, porque você tem que conviver com dois lados que são diametralmente opostos. É um desafio muito grande. Aliás, nesses 20 e tantos anos de minha vida na área de TI, eu jamais recebi o telefonema de um presidente de uma organização ou de um diretor para dizer: olha, Vicente, parabéns, a rede está funcionando há 3 anos sem ter uma queda, sem ter problema nenhum. O e-mail está fantástico. A internet está com uma velocidade incrível. Eu gostaria de saber se alguém aqui na última semana recebeu um telefonema desse agradecendo pela excelência operacional. Levanta a mão, por favor. Na última semana, não? No último mês? No último ano? Na última encarnação? Também não, né? Pois é. Esse é o lado da TI bastante complexo, porque a gente precisa entregar muito e, ao mesmo tempo, o reconhecimento vem só da nossa satisfação de saber que tudo está funcionando. Mas nós somos desafiados, nesse momento, a viver um outro lado, que é o lado do papel do profissional de TI como um agente de transformação. São diversos os estudos que mostram que a expectativa do top management, do C-level, é de que este profissional de TI, particularmente os executivos do mundo de IT, que não sejam pura e simplesmente aqueles que entregam um ambiente estável, mas que sejam também aqueles que promovem a transformação, o processo de mudança nessas organizações. Vemos vários exemplos aqui de transformação e que é um enorme desafio. Hunter Miller, um autor consagrado e que agora está super na moda nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado The Transformational CIO, onde ele entrevista centenas de profissionais do C-level e que reafirmam que a expectativa desse mundo de TI é de ser o agente de transformação, ao mesmo tempo que tem que assegurar um ambiente operacional de excelência. O fato é que muitos de nós aqui estamos fazendo a opção por embarcar pelas abordagens ágeis, não são só métodos, mas frameworks ágeis também, e nos dá a expectativa de que esse é o caminho para a agilidade organizacional. E, na verdade, a agilidade organizacional é muito mais do que isso. Esse aqui é um passo importante. Está dentro desse contexto da TI, ajudar como um evangelizador dentro das organizações a mostrar que parte do que nós devemos fazer para alcançar a agilidade organizacional está ligado, sim, à maneira como os projetos, à maneira como o processo de transformação, dentro desse contexto que é a responsabilidade do CIO, de traduzir um portfólio de programas e projetos realmente em objetivos estratégicos da maneira mais ágil possível. Mas ágil tem muito mais a ver com ser adaptativo do que com ser veloz. Claro que se você for muito adaptativo, você consegue entregar com maior velocidade produtos e serviços.
Mas, no fundo, até a história do ágil é muito interessante, porque muitas vezes pensam que ágil é alguma coisa nova. Nós passamos a falar mais de ágil muito mais recentemente, porque vivemos nesse mundo de extrema agilidade. Mas a verdade é que ágil, o mindset ágil, ele remonta ao pós-guerra, ao Toyota Production System, lá no Japão, num movimento que depois, claro, vem se estendendo ao longo de todos esses anos, até chegar no Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software, que, a propósito, não ia se chamar Manifesto Ágil. Quando esses especialistas em Extreme Programming, que é metodologia de desenvolvimento de programação, num modelo que eles, na época, falavam ponderável entre o leve, métodos leves e métodos pesados, eles se reuniram numa estação, num resort de esqui chamado Snowbird, nas montanhas de Utah, para discutir essa visão de como fazer software neste mundo de e-commerce, neste mundo de internet, de transformação digital, já naquela época, isso em 2001, de uma maneira diferente. E aí, lá no final, eles resolveram fazer uma eleição, porque ninguém gostava muito desse nome de métodos leves. E aí, a primeira escolha não foi ágil, a primeira escolha foi adaptativo. Só que daquelas celebridades desse mundo de agilidade que lá estavam, havia lançado muito recentemente um livro chamado Desenvolvimento Adaptativo de Software. E claro que seria uma enorme vantagem, uma enorme propaganda para ele conseguir emplacar o nome de Manifesto Adaptativo de Desenvolvimento de Software, praticamente o mesmo de seu livro. E aí o que acontece é que eles escolhem, então, a segunda palavra que eles haviam eleito, que era ágil. O que nos dá uma percepção hoje, quando a gente fala de ágil, é que tem que ser muito veloz, ultra veloz. E, na verdade, ágil é um pouco mais do que isso. É a sua capacidade de, diante desse mundo que, sim, se move em mudanças exponenciais, um mundo VUCA, né, como o Strack mostrou aqui, onde a volatilidade é a palavra de ordem, mas que tem muito mais a ver com a sua capacidade de, diante dessas mudanças sociais, econômicas, mercadológicas, ambientais, das organizações conseguirem compreender o que está acontecendo e rapidamente se adaptarem e rapidamente darem uma resposta, num processo que inclui você aprender ao longo do caminho. Já não temos mais todas as respostas. Aquilo que no mundo linear, que era tudo muito óbvio, muito fácil de se prever, quer dizer, havia uma relação de causa e efeito. Nós sabíamos que, tomando determinados passos, chegaríamos a um determinado local. Nesse contexto, isso não é verdade. Quando nós falamos em complexidade no ambiente organizacional, nós estamos falando de baixa previsibilidade. Quer dizer, é muito mais essa arte de fazer aprendendo e aprender fazendo, de ir descobrindo, elaborando hipóteses, aplicando essas hipóteses, testando, buscando feedback, e a partir daí, inclusive, descartando algumas coisas, outras, num processo de aprendizado contínuo, trazendo valor à organização, sendo, de fato, inovações que podem ser até pequenas inovações incrementais, mas que no volume têm muito resultado para a organização, ou então disrupções absolutas. Conseguir chegar num futuro que sequer o mercado imagina que precisa, que deseja ou que necessita. Aliás, o que vimos aqui, a questão do patinete. Quem aqui diria, há poucos anos atrás, que o patinete seria, ao mesmo tempo, um veículo de transporte bastante útil nas cidades e que agora a gente tem que se preocupar com uma outra coisa, que é o tema saúde e segurança em relação a esse novo modelo de mobilidade. O fato é que nós estamos falando num ambiente que vai além, pura e simplesmente, da aplicação de método, de uma maneira de fazer as coisas, mas um ambiente que tem uma atmosfera, por exemplo, que fomente a criatividade, que fomente a experimentação, que permita ambientes seguros para falhar. Se for para errar, que erre rápido.
Se for para não dar certo, que você descubra que não vai dar certo mais rápido, o mais rápido possível, para que você possa se adaptar, elaborar novas hipóteses e começar um novo ciclo de teste, de reorganização, de redirecionamento desses produtos e serviços que você está buscando introduzir no mercado. Isto é uma mudança grande. Por quê? Porque o cérebro do profissional de TI não foi constituído ao longo de tantos anos para pensar dessa maneira. Ao contrário, nós começamos falando nesse modelo de segurança, de compliance, de excelência operacional. E agora nós estamos falando em risco, que tem um outro lado da TI que está sendo convidado a mergulhar neste ambiente tão complexo, de experimentar, de testar os seus limites, de ser o protagonista da transformação. Isto quase que é uma bipolaridade. Nós usamos muito mais o lado esquerdo do nosso cérebro, que está ligado à lógica, ao pensamento cartesiano, ao controle, aquilo que tem relação de causa e efeito, e agora somos convidados a usar o lado direito do cérebro, que está ligado à criatividade, à experimentação, às relações humanas. Aliás, como nós somos Human Change Management, fiquei muito feliz de ver muita gente aqui falando em comportamento, falando em processos centrados no ser humano. É isso mesmo, porque não existe transformação sem as pessoas. O fato é que o desafio vai muito além da transformação digital. E isto é uma ruptura de paradigma para os CIOs, porque durante muito tempo nós pensamos e fomos convidados a pensar em entregar projetos no prazo, no custo, no escopo, na qualidade, aquilo que tinha uma relação causal muito evidente, né, do que era esperado, do que deveria ser entregue. Agora não. Agora nós somos desafiados a pensar no problema e construir junto com os nossos clientes alguma solução para endereçar aquele problema. Problema que muitas vezes tem apenas um breve enunciado. Isto é uma enorme transformação no ambiente cultural. E esta, sim, é a grande missão do CIO quando falamos de agilidade organizacional, quando falamos da TI como este protagonista da transformação. É enxergar que todas aquelas competências que a minha geração, por exemplo, de CIOs desenvolveu no passado, sozinhas, elas já não são mais suficientes. Que nós precisamos, sim, pensar em comportamentos, que nós precisamos, sim, usar o máximo da nossa criatividade. Criatividade que todos nós temos, mas que, segundo Beth Jarman e George Land, no livro Breakpoint and Beyond, Mastering the Future Today, que eles nos mostram, através das pesquisas que aplicaram, que 98% das crianças até 5 anos podem ser consideradas altamente criativas. Mas apenas 2% dos adultos acima de 25 anos podem ser considerados altamente criativos. E o que aconteceu? Nós perdemos a nossa criatividade ou deixamos de ser criativos? Será que é isso? Ou será que, pura e simplesmente, parafraseando Teresa Amable, as organizações e as escolas têm sido muito eficientes em assassinar a nossa criatividade? Criatividade que é base para este mundo de transformação, para o qual o papel do CIO, do homem de TI, é absolutamente fundamental. Como protagonista, repito, dessa transformação que deve ser propagada nas organizações. E que, no fundo, não é uma transformação apenas digital, mas a verdadeira transformação é organizacional. Porque só o digital não transforma. Porque só implantar o sistema mais evoluído do mundo não vai fazer com que a sua organização, de fato, seja uma organização ágil. Que, de fato, a agilidade organizacional esteja implementada. Não se implementa transformação organizacional, agilidade organizacional por decreto. Aliás, também já comentamos hoje aqui em palestras anteriores. É muito curioso, nós vemos que alguns colegas trabalham em empresas em que o presidente vai jogar golfe no domingo, conversou com o outro, falou, nós agora estamos aplicando métodos ágeis. Aí ele chega na segunda-feira, chama o CIO e fala, eu quero ser ágil também. Porque se você perguntar para o presidente da sua empresa, você quer ser ágil? Pergunta para o acionista, quer ser ágil?
Ele vai responder o quê? Não, quero ser lento? Certamente não. A resposta é sim, absolutamente sim, sem se dar conta e ter a menor ideia do que de fato é agilidade. Esse é o desafio da adaptação, e que começa pelo próprio papel do profissional de TI, de compreender que precisa transformar este seu pequeno microcosmos, onde ele trabalha, seguir transformando a organização, as relações com os seus clientes, os usuários, a visão de mercado, promover a transformação organizacional num ambiente que seja propício para que a agilidade, como a adaptação, venha, de fato, trazer celeridade, velocidade e competitividade para as organizações. Muito obrigado.